Vamos entrar agora em propriedades físicas dos líquidos que afetam uma pulverização. Basicamente são 4 e nós notamos isso continuamente em nossos clientes que não levam em consideração esses tipos de propriedade. E eu gostaria de ressaltar aqui que isso deve ser bem pensado e analisado. Bom, a primeira delas que afeta uma pulverização é o peso específico. Ou seja, qual o peso específico do fluido que eu estou pulverizando. Uma outra é a viscosidade do fluido, ou seja, se eu estou pulverizando água, a água tem uma viscosidade, se eu estou pulverizando um óleo de cozinha, um óleo de motor, ele tem uma outra viscosidade e vai afetar diretamente o resultado final da pulverização. Terceira, tensão superficial do líquido. E quarta, temperatura do líquido. Nos próximos slides eu vou comentar um pouco cada um desses itens, ou seja, um peso específico. Quanto menor o peso específico, imagina o seguinte, sempre comparando com água. Se eu tenho um fluido com um peso específico menor do que a água, eu vou ter uma velocidade maior e, por consequência, também teria uma vazão maior. Eu consigo corrigir essa informação no peso específico. Novamente, nosso catálogo as informações de vazão em ângulo são sempre em água, sempre utilizando água. Ah, mas eu tenho um fluido diferente da água com um peso específico diferente. Então, utilizando essa fórmula, você consegue fazer a correção dessa vazão e saber exatamente quanto será o resultado final de sua vazão em sua pulverização. A fórmula basicamente é a vazão, ou seja, a vazão da água, que é a vazão catalogada, sobre a raiz do peso específico do fluido que você está utilizando. Segundo, viscosidade. Como vocês viram anteriormente, eu tenho diversos tipos de padrão de jato e em função do tipo de padrão de jato, eu tenho diferentes reações em função da viscosidade. A primeira linha, bicos do jato tipo leque ou jato tipo sólido, quanto maior a viscosidade, ela vai impactar diretamente na vazão, ou seja, sempre novamente comparando com o que nós temos catalogado, que é em nosso material, que é com água, ou seja, maior viscosidade do fluido a ser pulverizado, ele vai me gerar uma vazão maior. Se eu tivesse um bico trabalhando com água que me desse no catálogo 10 litros por minuto, trabalhando com fluido mais viscoso, eu teria 10, 12, ou seja, uma vazão maior do que 10. Isso também diminui, menor, uma vazão menor, não maior, me equivoquei. Isso também influencia diretamente no ângulo, ele acaba reduzindo o tamanho do ângulo e, por consequência, acaba aumentando o tamanho da gota. Em bicos com características de jato tipo cone oco e cone cheio, quanto maior a viscosidade, eu tenho um aumento na vazão, eu tenho uma diminuição no ângulo de pulverização e também tenho um aumento no tamanho da gota. Outra característica que afeta um bico pulverizador, afeta uma pulverização, é a tensão superficial. Ela acaba influenciando no ângulo do jato. Você, em determinados tipos de fluido com maior tensão superficial, você necessita aumentar a pressão mínima de pulverização e também acaba impactando no tamanho da gota. Ou seja, quanto maior a tensão superficial do fluido, eu tenho uma redução no ângulo do jato e eu tenho um aumento no tamanho de gota e vice-versa. Quanto menor a tensão superficial, eu tenho um aumento no ângulo do jato e uma diminuição no tamanho de gota. Temperatura da água, temperatura do fluido da água ou do fluido que está sendo pulverizado. Aqui a gente fez uma simulação de um bico da nossa linha de produtos do tipo ConiJet TX01 e eu submeti esse bico a 3 condições diferentes de temperatura. Primeiro com a água a 4,4 graus, no segundo com a água a 21 graus e no terceiro com a água aquecida a 82 graus. Se vocês derem uma olhada na vazão, ela tem uma grande variação do primeiro item, da primeira condição até a última, ou seja, a primeira condição com a água gelada, ele está me propiciando uma vazão de 4,3 litros por minuto, sendo que com a água aquecida ele me está propiciando uma vazão de 3,4. Ele também acaba influenciando no ângulo do jato do bico, ou seja, na primeira condição eu tenho 51 graus, na última condição eu tenho 64 graus.
Isso, se não for levado em conta, a temperatura de água que você está trabalhando, você pode ter um resultado que não é o esperado em seu projeto de pulverização. Outros aspectos que acabam influenciando uma pulverização é o que acaba ocorrendo com o micropulverizador, a vida útil versus o material dele que você está utilizando. Então, um micropulverizador pode sofrer erosão ou desgaste, ele pode estar sob influência de alta temperatura, isso acaba influenciando ou prejudicando o resultado do bico pulverizador, e também uma corrosão, ou seja, ele pode estar exposto a um ambiente ácido, e se você não especificou o material adequado para isso, você pode ter um resultado não adequado e uma redução no tempo de vida desse bico. Então, existem diversas possibilidades de material, desde alumínio até carbetos de silício, carbetos, latão, aço carbono, ou seja, uma variedade bastante grande. Então, esse material escolhido deve ser adequado ao ambiente e o tipo de fluido que você está expondo o bico pulverizador. Isso também influencia diretamente na vida útil desse bico pulverizador. Aqui uma comparação, se eu tenho um bico em latão, eu considero isso como 1. Se eu especificar no meu sistema de pulverização um bico em aço inox, esse bico teoricamente vai durar de 4 a 6 vezes mais do que um bico em latão. Então é uma tabela como de referência para poder ter uma visão geral sobre o tempo de vida de um bico. Sempre é uma pergunta que diversos clientes nos fazem, quanto dura um bico? E isso é uma resposta que, infelizmente, nós não temos, porque um bico pulverizador ele pode estar sendo submetido a diversos e diferentes tipos de processo, ou seja, diferentes tipos de pressão de trabalho, diferentes tipos de fluido que estão sendo pulverizados, diferentes ambientes ao qual ele está sendo submetido. Então, não existe uma resposta única para esse tipo de pergunta. Eu não sei, nós não sabemos quanto um bico pulverizador dura. Então, por quê? Porque cada condição ao qual ele está sendo exposto é uma condição específica e isso deve ser medido, cada um deve achar um parâmetro de medição para saber o tempo de vida de um bico pulverizador.